Então, saudações, meus queridos alunos, minha querida comunidade. Estamos aí de volta com mais um episódio do Tapiocast, nosso podcast do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Amazonas. Eu sou o professor Salomão Neves e aqui está comigo o professor Paulo Berti. Oi, Paulo, professor, tudo bom? Tudo bom, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aí. Estamos juntos, gente, estamos juntos. E hoje a gente quer conversar, né, sobre inovação, mas antes, né? Hoje o programa vai estar sendo eu, professor Paulo, né? A professora Linguiça não pôde estar conosco hoje, mas... Hoje ela não participa, hoje não vai participar, mas ela logo está de volta. Né? She will be back, né? Então, enquanto isso, na sala de justiça, vamos conversar sobre inovação hoje. Estamos aí com um assunto que é fundamental para garantir aí o crescimento e o desenvolvimento das economias nacionais ao longo do tempo. Nós precisamos aí constantemente de inovação, seja em processos, seja em produtos, sejam em técnicas, em tecnologia. Então, a inovação está conosco aí o tempo todo. O próprio Tapiocast, ele pode ser enquadrado como uma inovação, não pode, Paulo? Nesse caso? Pode sim. Certamente que pode, né? Porque assim, a gente tem que ter algumas ideias a respeito do que é inovação, né? Com tentar entender o que significa a coisa da inovação, né? E assim, um dos caras que ajudam a gente a entender, um dos economistas que ajudam a gente a entender essas coisas, que começou claramente com o problema do tema do desenvolvimento econômico relacionado com inovação, que é o Schumpeter, né? Sim. Que é o Schumpeter. Então, ele traz essa questão da diferença, para a gente poder entender a diferença entre a invenção e a inovação. Porque muitas vezes a gente tem sempre... Todo mundo tem boas ideias, né? O mundo é cheio de boas ideias, né? Os cientistas estão aí pesquisando, fazendo descobertas, sempre estão com novas descobertas, estão desenvolvendo, pensando novos materiais, estão sempre trazendo o que poderia ser, que poderiam ser novidades, são invenções, né? Mas, assim, no mundo, a gente precisa ter essa transição da invenção para inovação. A gente precisa ter essa transição, que significa que uma inovação precisa ser difundida, ela precisa ganhar conhecimento e reconhecimento na sociedade, precisa ser utilizada na sociedade, e, em geral, um instrumento para fazer esse tipo de coisa tem sido o mercado, né? Então, você introduz produtos, você inova com novos processos, você inova com novos serviços, né, a partir de tecnologias e de relações tecnológicas que estão sendo elaboradas, que foram sendo elaboradas e foram ganhando essa difusão pela sociedade a partir da sua comercialização e uso, que vai consolidando e vai tornando algo que era uma inovação em algo absolutamente difundido, que todo mundo usa. Quando está todo mundo usando, aquilo que inicialmente, nesse processo de difusão, era uma novidade, uma inovação, vai se transformando em uma coisa de conhecimento, de conhecimento de todos, do uso de todos, né? E aí surge uma outra novidade, e assim as coisas vão se sucedendo, né? Eu acho que a gente fica pensando assim, no cara, estávamos falando de podcast, né? O podcast em si, ele não é mais nenhuma novidade, né? Assim, eu acho que desde os anos 2000 ali já se fala em podcast, né? O broadcasting, né? E
Mas, assim, a questão toda é que ele vai ficando com o tempo, né? Particularmente agora, nesses últimos aí, acho que de uns 10 anos para cá, ele vai ficando cada vez mais difundido, né? Ele vai ficando cada vez mais difundido com o avanço da internet, a possibilidade ali de você ter conexões mais rápidas, né? Mais potentes do que eram as anteriores, e ali o podcasting, né? Ele acaba ficando uma atividade mais comum, né, para quem acessa pelo YouTube, para quem acessa pelo Spotify, nesses mecanismos de agregadores de podcast. Né? Se bem que, por exemplo, quando você pegando ainda nosso próprio exemplo aqui, né, como o Tapiocast, né, no início, na primeira temporada, se optou por trabalhar apenas com áudio, né, já que o formato mais tradicional dos podcasts, né, o processo o mais difundido ali ainda era o formato puramente em áudio. Mas hoje em dia, né, com grandes canais e tudo, cada vez mais está aparecendo agora os chamados de videocasts, né? Ou seja, os podcasts a formato de vídeo também, né? Ou seja, você tem o formato em áudio e também tem o formato em vídeo. Né? E aí, nós ali, como bons entendedores, a gente vai surfando, né? É quase que nem no equilíbrio Cornô, né? Eu acho que é Cornô que você vai tendo ali a relação do líder e seguidor, não é? É. Então a gente vai sendo um seguidor aí dessas inovações, assim. Né? Mas esse é o caminho, né? Acho que a gente precisa inovar assim na educação, na forma de trabalhar conceitos e tudo, né? Ah, é muito o caminho natural das coisas, né? Eu acredito que é cada vez mais a gente trabalhar com vídeo, trabalhar com difundindo, né, os nossos conhecimentos ali na maior quantidade de mídias possíveis, né? Sim. Mas olha como que isso é interessante, né? É muito interessante porque o podcast, ele tem precursores, o podcast. O precursor do podcast é o rádio. Isso. O podcast é o rádio é um precursor muito evidente, né, do podcast. E aí a gente percebe também algumas questões interessantes a respeito da inovação, do que é do processo de inovação e da incorporação social e das inovações, como as inovações vão surgindo, né? Um certo caráter, inclusive, vamos ver se eu consigo explicar isso, fazer essa discussão de um jeito. Quer ver? Ó? Quer dizer, quando a gente fala de rádio, a gente está falando, o rádio ele foi radical, ele foi absolutamente inovador nas décadas de 20 e 30 do século 20. Né? O rádio ele surge, as pessoas não tinham, as pessoas sentavam antes da televisão era o rádio, as pessoas sentavam para ouvir o rádio, paravam para ouvir o rádio. Né? As pessoas, artistas ficavam famosos a partir do rádio. A famosa era do rádio, né? Sim. Que era a era do rádio. Nós tivemos essa era do rádio. E a era do rádio, as orquestras, como é que são as coisas? As orquestras, elas eram ao vivo. Os shows, eles eram ao vivo, né? Porque o rádio ainda não tinha a capacidade de gravar os shows e fazer com que esses shows ocorressem depois, transmitissem os shows depois. Aí então eles adquiriram essa tecnologia. Então a rádio tinha shows que eram ao vivo da rádio e tinham shows que eram gravados. E a rádio, o rádio, ele começou a produzir as radionovelas, as histórias, né? As histórias de diferentes tipos de história, de crimes, de amor, romance, e até mesmo o H.G. Wells ficou famoso, né? O H.G. Wells, não. É o Orson Welles, né? Orson Welles, isso. A Guerra dos Mundos. Isso.
falando da Guerra dos Mundos, as pessoas algumas pessoas chegavam nos Estados Unidos, chegaram a acreditar que aquilo era uma radionovela. Então, assim, e aí a gente já está falando da década de 40 e tudo. Né? Então, e olha só o que acontece com o podcast, né? O podcast, ele retoma, o meio de transmissão é o outro, é pela internet, né? Mas ele retoma, inclusive, essas características da rádio que ela tinha anteriormente. Existem episódios de podcast que não vou fazer um merchan aqui, mas se vocês quiserem, vocês conseguem achar vários podcasts de histórias, de crimes, né, com vários episódios. Você consegue enfim, onde que as pessoas vão relatando e contando como se fossem telenovelas e tudo mais. Tudo gravado, tudo bonitinho, tudo certinho. Né? E a gente percebe essa continuidade, né? Então, um suporte tecnológico, nós tínhamos suporte tecnológico para fazer isso, agora nós temos outro suporte tecnológico que, inclusive, recuperou aquelas características anteriores. Quando a gente observa, a gente para prestar atenção nessa dinâmica tecnológica, né? A gente, inclusive, percebe isso, quer dizer, existem alguma coisa que é difícil, né? Que os economistas, existe uma certa dificuldade em distinguir uma da outra, mas a gente percebe, por alguma razão, né? Inovações que têm um caráter mais radical, né? Que são absolutamente novidade. Ninguém tem dúvidas que a rádio foi uma absoluta novidade. Foi algo assim radicalmente inovador, né? Já por outro lado, são disruptivas nesse sentido, né? Que a família começou a se organizar em torno do rádio e depois da televisão e assim por diante. Então tem várias coisas. Já por outro lado, o Tapiocast está navegando por mares, né, que já não provocam tanta radicalidade, tanta inovação. Tem um caráter mais acumulativo, né? Ele se soma a uma inovação que já vinha anteriormente, né? Então, do ponto de vista econômico, sociológico, então, a gente percebe essas coisas que elas são muito, muito, muito interessantes quando a gente observa as transformações sociais que as inovações tecnológicas vão trazendo, né? Não, isso é fantástico, assim. É porque agora, no caso, se a gente for considerar assim, né? Alguém inventou ali, ou tentou, na verdade, assim, pegando esse exemplo de podcasting, né? A invenção realmente foi o rádio, né? O rádio foi inventado e aí o rádio gerou toda aquela revolução, né? Ou seja, ele inovou na forma de comunicar, né? É mais ou menos nesse sentido, né? Ou seja, quando se fala em invenção e inovação, né? Uma pergunta que costuma vir nos delírios e confusões da minha mente, né? Seria o quê? O que vem primeiro, né? Ou seja, a invenção vem primeiro ou a inovação vem primeiro, né? O que vem primeiro nesse caso? O que vem primeiro é a invenção. A invenção ela vem sempre na frente. A invenção, se não me engano, como é que é? O Morricone, né? Que descobriu as ondas de rádio e tal, né? É isso mesmo, Morricone? Eu estou confundindo com aquele... com o maestro, com o grande o Morricone é o maestro, o Ennio Morricone, né? O Ennio Morricone é o maestro. Do faroeste, né? Não, mas não é. Mas eu acho que será que é Morricone o outro? Não estou lembrando agora. Depois a gente vê. Quem criou o negócio do rádio, né? É o Marconi. Marconi. Não o Morricone, é o Marconi, exatamente. É Marconi. Estava pesquisando aqui, eu vi que ele fala, é o Guglielmo Marconi. Guilherme Marconi. Guilherme Marconi.
Enfim, mas assim, a descoberta das ondas de rádio e tal, a invenção, inventar, veio primeiro, né? E depois veio um esforço de difusão da inovação. Depois veio as estratégias de difusão da inovação, né, que dependem desse empresário, ou desse grupo de empresários, né, que vão levar adiante o projeto, da empresa que vai levar adiante o projeto. No começo, claro, né, os schumpeterianos, na primeira fase, gostam sempre de lembrar que nós temos essa coisa do empresário schumpeteriano, né? Uhum. Que o empresário, ele identifica a inovação ou identifica algo de inovador num processo produtivo e vai levar esse projeto, vai levar esse produto, esse serviço, às vias de fato na comercialização, na implementação desse processo. Então, assim, você consegue identificar, é possível, muitas vezes é possível você identificar esses empresários, esses grupos empresariais que fazem esse esforço. E esse esforço é um esforço fora da caixinha. Né? Porque tem risco, né? Tem risco, assim, quando você, digamos assim, toma o primeiro passo, né? E aí você está seguindo ali por um caminho que ainda não foi seguido, está inventando uma técnica que ainda não foi abordada, quer dizer, que não está ali propriamente conhecida do grande público, né? O pessoal fica. Você tem um risco, né? Porque pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Então, se de repente não dá certo, você vai perdendo poder de mercado, vai perdendo sua parcela de mercado ali, né? Quer dizer, no final das contas, né, o processo de inovar ele é bem desafiador, né? Porque você, por um lado, você tem um gasto muito grande de energia para você ter invenções, não é? Você tem que ter todo um aparato, tem que ter pesquisa, tem que ter desenvolvimento, tem que ter educação para que você consiga vislumbrar a possibilidade de gerar uma invenção ali, ter infraestrutura própria para isso, mas, ao mesmo tempo, né, por conseguinte, você precisa ter ali é, uma capacidade de avaliar se aquela invenção, se ela é, além de ser tecnicamente viável, né, dela ser economicamente viável, né? Ou seja, de repente a pessoa inova em algum sentido, mas de repente não tem absorção do público, né? Então, É um pouco aquela união, inusitada entre Schumpeter e Keynes, né? É o, é o espírito animal do empresário, né? Aquela coisa meio com um empresário inovador do Schumpeter, né? Que é um homem são pessoas que desafiam a ordem estabelecida e que apostam no imponderável. Né? Eles apostam no imponderável. Eles são tomadores de risco, como nós diríamos também. Eles tomam um risco, aceitam esse risco e levam adiante algo que os outros não acreditam que vai dar certo. As pessoas falam, isso não vai dar certo. E o cara fala assim, não vai dar certo. ele vai no sentido contrário do que as pessoas dizem, mas não vai dar certo. Não vai. 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 E continua insistindo, né? O empresário schumpeteriano, ele tem que ter resiliência. É um indivíduo que tem que ter resiliência em relação a fracassos, ao fracasso. É um indivíduo que apesar dos fracassos, ele continua insistindo. Porque algumas inovações. Vou dar um exemplo de literatura. Um exemplo básico de literatura é o próprio Ford, na implementação da inovação de processo que ele trouxe, que foi a linha de montagem. Ele já
já tinha sido, nos Estados Unidos, já tinha sido muito desenvolvida a ideia fabril das peças intercambiáveis, né? Vários setores econômicos utilizavam a ideia de peças intercambiáveis, mas ninguém ainda tinha conseguido montar a linha de montagem, formular a linha de montagem. O Ford ele formula a linha de montagem e a linha de montagem demora para dar certo. Sim. Demora, não foi de primeira. Deu errado, ele foi aprimorando, foi insistindo na linha de montagem, foi insistindo, até que ela desse certo. A mesma coisa aconteceu, para ficar no mesmo setor, a mesma coisa aconteceu com a Toyota e o sistema ONO, o sistema toyotista de fabricação. Ele não deu certo de primeira. Ele levou anos para dar certo. E teve anos de prejuízo. Mas o ONU, né, insistiu até o sistema Kanban, Just in Time, todas aquelas coisas começarem a funcionar. Não deu certo de primeira. Muita coisa teve que ser aprimorada ali ao longo desse esforço produtivo. Teve muito prejuízo ao longo de todo esse esforço, né? Então, essa é uma outra questão importante também para a gente entender do papel do empresário inovador. O empresário inovador, ele quer o lucro, ele vai pelo lucro, né? Mas ele quer fazer algo diferente. Como diria o Schumpeter, né? Ele é um conquistador. Ele não é um cara que busca lucros, ele quer conquistar mercados, ele quer se fazer visto, ele quer se fazer reconhecido. Tem essas características interessantes aí desse empresário inovador do Schumpeter, né? Exatamente, exatamente. Eu estava pensando aqui também, em outro caso, o próprio Netflix também, né? Porque hoje, quando o Netflix começou a trabalhar com vídeo em streaming, né? Assim, era uma ideia um tanto quanto esquisita. A gente estava muito acostumado a ir para a locadora, alugar DVD, e de repente aparece a possibilidade de você ter, no caso dos Estados Unidos, foi interessante, porque você, pela internet, você alugava o DVD, né? O DVD entregava, vinha a pessoa pelo correio entregar o DVD na sua casa, você depois depositava de volta pelo correio, mas isso não teve aqui no Brasil, né? Mas se a gente for parar para pensar, quando lá para 2000, no início dos anos 2010, né, a ideia do Netflix era ali um tanto quanto esquisita para a gente, né? Eu quero assistir um filme, eu vou assistir ele ali no Piratão, ali na, nos Mega Upload da vida, né? Sim. Mas com o tempo, né, foi aparecendo. Tinha muito filme antigo, o pessoal dizendo, não tem lançamento, isso, aquilo. Mas depois começou a vir filmes próprios, começou a vir séries ali. Acho que o House of Cards, o Breaking Bad ajudaram muito nesse sentido também, assim, popularizar o Stranger Things também, né? Então as pessoas cada vez mais começaram a ir atrás do serviço de streaming, começou a se popularizar, aparecer outros. Hoje as televisões elas já são no formato smart, né? Então já vem com esses aplicativos integrados, né? E aí por que eu estou retornando com esse exemplo? Porque eu me lembro bem que as operadoras de TV a cabo, até um tempo atrás, elas queriam mostrar algum tipo de represália em relação aos mecanismos de streaming, né? Aí, hoje em dia, o que se faz? Os serviços de streaming já são incorporados nos pacotes de TV a cabo, no, TV via satélite, assim. Então, se você retornar lá para os anos 2010, né? Na época começou com filme antigo, só aqueles filmes antigos e tudo, ainda sem séries, ainda sem filmes próprios também, né? Era um terreno muito desafiador para esses tipos de empresas, né? Sem contar que também a Netflix
aprimorou muito o suporte, né? Quer dizer, no começo você tinha falhas, era lento, a internet. Aí entra uma outra questão importante que eu acho que a gente precisa entender quando a gente fala de tecnologia, de inovação tecnológica. Cada vez mais a tecnologia, a inovação tecnológica, ela é algo que funciona em bloco. Você precisa que as coisas elas funcionem em bloco e funcionam de modo acumulativo. Na medida em que os serviços de internet foram se tornando melhores, na medida em que você foi tendo 2G, 3G, 4G, e agora a gente está indo para o 5G, né? Na medida em que você favorece uma determinada linha tecnológica. Então, o streaming passa a ser, o streaming vai ficando cada vez mais aprimorado. E todo o suporte disso vai chegando, todos os elementos que favorecem vão chegando junto, né? E vai reduzindo a força de uma TV que seria uma TV a cabo. Da TV a cabo, ela vai reduzindo a força da TV a cabo. Ela está lá ainda, ela sobrevive, provavelmente ela vai sobreviver, como a rádio sobrevive, o rádio sobrevive até hoje, para voltar a televisão aberta vai sobreviver, mas ela vai ter que conviver com todas essas outras formas, né, que vão estar vão competir. Porque o caráter, porque isso é uma coisa que a gente precisa lembrar sempre. Do ponto de vista da economia schutteriana, da inovação tecnológica, a gente tem que entender o seguinte, que a competição ela se dá por meio da tecnologia. A competição entre as empresas, a verdadeira competição entre as empresas se dá pela inovação tecnológica. Exato. Tá? Ela se dá pela inovação tecnológica. Então, os serviços vão ter que conviver, os serviços de entretenimento, eles vão ter que conviver com uma série de opções tecnológicas que prestam mais ou menos o mesmo serviço, são substitutos, né? São serviços substitutos próximos ali. E cada um vai ter a sua preferência, né? O seu benefício ali. Mas é muito interessante isso, quer dizer, você nunca tem um monopólio, né? O monopólio ele é sempre provisório. Mas o interessante é isso, as empresas elas buscam usufruir justamente do monopólio, como fez o Netflix. Netflix era a única empresa que tinha serviços em streaming, aí foram aparecendo outras. Foi aparecendo a Prime, foi aparecendo outras para competir nesse mesmo setor. E, ao mesmo tempo, fazia competição com as TVs por assinatura e a TV aberta. Então, quer dizer, entra tudo isso ali para fazer parte desse sistema competitivo por meio das inovações tecnológicas, né? Exatamente. Acho também que, relembrando um pouquinho nas aulas de concorrência perfeita, né? Assim, concorrência perfeita é um parâmetro, né, para a gente fazer as nossas análises, para a gente estudar a forma como as empresas vão interagindo. Por exemplo, quando a gente percebe que uma determinada empresa ela consegue ter um determinado nível de lucro, né, já que o mercado é competitivo, ou seja, produto homogêneo, todos têm acesso à mesma tecnologia, ali isso vai abrindo margem para a entrada de outras empresas, né? E aí isso vai puxando o preço para baixo, tornando o mercado mais competitivo nesse sentido, né? E, logicamente, que a gente está trabalhando num mercado assim que já é um mercado mais imperfeito, mas essa ideia, ela permanece, porque essa ideia, se você está, um empresário inovador, ele está insistindo naquele caminho, ele consegue achar ali uma determinada mina de ouro, né? Ou seja, ele criou um mercado para ele, e aí isso faz com que a empresa ela cresça muito significativamente de tamanho, né? Então, essas empresas assim que inovaram, elas vão de pequenas empresas para grandes empresas, né? A Amazon também ela fez, também atuou um pouco nesse sentido, né? Ou seja, e aí vai diversificando, vai procurando ali inovar, meio que ainda que seja marginalmente, né? Dentro daqueles setores ali que ela está atuando, né?
Então, assim, a inovação ela vai contribuindo, de certa forma, né, mano, para esse processo de transição de pequenas empresas para grandes empresas, né? Mas tem uma complexidade aí por detrás disso, né? Tem muita complexidade. Porque, assim, tem os empresários, né? Tem setores que são novos, setores que são, por exemplo, a gente está falando aqui, estava falando da Amazon, né? Que se diversificou a partir das plataformas de internet. Então, a Amazon ela tem, ao mesmo tempo, uma plataforma de vídeo, mas ela é, ao mesmo tempo, uma empresa de logística, né? Uma empresa Isso. de logística por conta. Então, quer dizer, conseguiu usufruir dali, cresceu fortemente, um setor de ponta, né? E isso transformou completamente os mercados. Por exemplo, se a gente fala de acesso, se a gente fala de livros, se a gente fala de livros e entretenimento, quer dizer, todo o setor foi completamente modificado por conta da internet, né? É. Enfim, alguns setores que é aquela a coisa que o Schumpeter falava da destruição criativa, né? A inovação ela chega e ela obriga determinados setores a se reformular a partir da tecnologia nova que surge. Então, Exato, exato. as editoras que publicam livros e tal, e papel, ela tem que cativar esse leitor de papel. Porque É, agora você tem o leitor que é um leitor digital, com meios digitais, com os tablets e os Kindles da vida e coisas desse tipo, os computadores e tudo mais, em que a ideia de você ter livros impressos ela fica menos. E aí os direitos de propriedade intelectual envolvidos nesse processo também se modificam, existe uma disputa legislativa ali, né? Então, isso é um aspecto da coisa, quer dizer, crescimento, a destruição criativa que vai promovendo, né, entre as empresas. E tem setores já bastante consolidados, né, que já passaram por processos desse tipo. Basta a gente lembrar, a gente falei desse, mas podia falar também do setor de áudio, das grandes gravadoras, que modificou completamente sim, a internet, o Spotify. O Spotify chega, as plataformas de podcast, de banco de dados de música, modificaram completamente e modificaram a maneira do músico ganhar dinheiro. O músico é, ganhava dinheiro vendendo álbum. Hoje, como é que o músico agora precisa fazer show, precisa dar show, quer dizer, mudou a destruir esse processo de destruição criativa de grandes empresas que podem reduzir também. A gente fala desse processo só de crescimento, né? A gente pode ter o sentido contrário também, né? Por exemplo, o que aconteceu com a IBM, que era uma grande empresa, uma enorme empresa de mainframe, e quase foi à falência por conta das transformações que ocorreu também, né? Então, existem setores que estão consolidados e que dependem, inclusive, menos desses empresários inovadores nesse sentido, assim, né? E dependem mais, acabam se apoiando mais nos seus departamentos de pesquisa e desenvolvimento próprios, né? Então, isso é uma característica que eu estava esquecendo aqui, para não esquecer, para falar dessa questão de pequenas e grandes empresas, né? As grandes empresas têm os seus departamentos de P&D hoje, né? Elas contratam também, tentam prever trajetórias futuras de inovação, que é bem interessante aí, né? não, com certeza, sim. Eu estava. Nossa, nessas horas assim vem vários exemplos na mente, né? Eu vi vários exemplos assim, né? Porque com o tempo a gente vai percebendo, vai tendo empresas ali. Eu volto e meio falo isso para os meninos nas aulas de microeconomia, né? Tem empresas que a gente acostuma a conviver com os produtos delas durante boa parte da vida, né? Mas tem empresas que fabricavam produtos, por exemplo, quando a gente era criança, que não existem mais hoje, né? Então, em parte, isso foi acontecendo porque esses mercados eles foram ali sendo
totalmente absorvidos, né? Ou sendo extintos, ou se transformando, ou sendo incorporados em novas atividades econômicas, né? Então, tem muito disso, assim, a gente percebe, né? Mesmo nesse mercado de música, assim, eu tava comentando, né? Aí passa um filme na cabeça, né? Porque eu me lembro muito, assim, de três coisas, assim, tipo, eu me lembro quando eu estudava, eu era um pequeno Salomão, né? Que eu estava no colégio, eu saía com meu pai, né? Nas sextas-feiras, eu, meu pai e meu irmão, a gente ia para locadora, alugar filme, alugar jogo de videogame. Nenhuma dessas duas coisas existem mais, né? Ou É, quando você ia ir nas lojas de departamentos, assim, shopping, né? Para escutar, ver CD de música, ver disco, assim, que também já não existe mais, assim. É incrível que pareça, quando você vai numa loja de música, você vê mais as pessoas assim vendo os sebos, né? Os discos antigos, os vinis, né? Os CDs mais antigos, assim, mas tipo, loja assim, com um CD novo, assim, você já não vê mais, assim. É, mudou, né? E o que é mais interessante ainda é que, por exemplo, quando a gente estava na faculdade, era naquela época do Napster, né? Aqueles programas de MP3 ali que eu ainda me lembro, pô, pessoal, eu, eu baixava, eu e meu irmão a gente baixava música, né? Colocava no disquete, aqueles disquete que era 1,44 mega, aí você tinha que baixar o disco, aí você comprimir o artigo no compactador para ficar acessar por 10 disquetes assim para caber um disco, né? Cara, isso era muito doido. E aí tinha banda de música, tinha gravadora, tudo contra esses programas de compartilhamento de música, né? Mas tá aí. Foi um embrião ali pro Apple Music, pro Spotify, pro Deezer e por aí vai, né? Então, sim. as pessoas estão cada vez menos comprando os álbuns fechados, né, para comprar música ou planos de assinatura de música, né? Então, tipo, é uma coisa que mudou muito o comportamento do consumidor. Tipo, você tem ali quando sai, por exemplo, a nova temporada de uma determinada série que todo mundo gosta, é, se a pessoa tiver um mecanismo de streaming ali em casa, está pagando assinatura, ela vai todo. Se tu chega lá, é o assunto do momento, né? Até como do ponto de vista do consumidor, você é meio que seduzido, não digo que é forçado, né? Mas eu digo que você é seduzido a entrar nesse caminho, né? Nessa tendência, assim. Não, essa que você falou de ser seduzido, existe na literatura, e tecnologia, a gente fala muito nisso, né? A gente falou demand pull e technology push, né? Quer dizer, existe um aspecto que é o aspecto efetivamente da demanda, de inovações sugeridas, pedidas por parte da demanda do consumidor, que o consumidor quer, mas existe um aspecto da inovação tecnológica que é o technology push, que é quando os inventores e as empresas forçam, né, forçam mesmo, fazem propaganda e pressionam os consumidores a aceitarem determinada inovação, né? Esses dois movimentos eles existem. Existe um movimento que é o movimento de convencimento do produtor, para isso que serve a propaganda, em parte para isso que serve a propaganda, e a demanda do consumidor. Tem coisa que o consumidor quer que ele aceita e tem coisa que não adianta se empurrar que ele não aceita. Né? Ele não aceita. É por isso que de vez em quando assim tem certos produtos, né, que são de edições limitadas, né? Acho que tem marca de refrigerante que faz isso. De repente o cara coloca assim, refrigerante sabor açaí, edição limitada, né? É, É mais para fazer um teste, né? Só tô testando aqui de leve, né? Vai que é,
CD, né? Se colar, colou. Se colar e deixa de ser uma edição limitada, ele passa a produzir mais, né? É. Até, todos fazem isso, até a Coca-Cola já fez isso. Tinha uma Coca-Cola sabor cereja. Ah, eu lembro, eu lembro. Já teve uma Coca-Cola sabor cereja que o povo tomava aquela porcaria. E tem tudo isso. E tem edição limitada de bonequinhos, né? Os bonequinhos dessas coisas todas que a gente que o entretenimento produz, né? Enfim, É, né? Cultura pop, né? Cultura cultura pop. pop e tal. É. O, eu acho assim que no caso o empresário, né, para inovador, né, ele tem que estar atento, né? Acho que ele precisa ter muita sensibilidade assim para conseguir, digamos assim, descobrir, né? Descobrir que tá atento a essas preferências do consumidor, a demanda, né? A demanda do consumidor para até para criar novos mercados, né? Sim, Eu vejo assim essa própria questão da cultura pop, ela está muito mais viva no dia a dia das pessoas assim do que, por exemplo, quando a gente era adolescente, né? Quando a gente era criança, adolescente, assim, era uma coisa muito mais underground, né? Assim, agora não. Hoje em dia, tipo, eu sou da geração que o videogame estragava a TV, cara. Então, hoje em dia não. Hoje em dia todo mundo joga, cara. Todo mundo joga. não, tem uma indústria que é uma indústria trilhardária de videogame, né? É, É uma é indústria porque trilhardária. é mais, não vai muito longe também, né? Essas ascensões assim de filmes de super-heróis, por exemplo, era uma coisa que era basicamente história em quadrinhos, assim, que a gente era muito de nicho, né? Você lê uns comics assim, lê mangá, né? Mas aí puxou, né? A geração, acho que talvez é porque a geração que está hoje, né, cuidando da produção, inovando nesse sentido, era justamente a parcela da população que lia as revistinhas, lia os comics, né, lia os gibis, né, também quando era criança, assim. Mas era uma coisa muito de nicho, assim. Hoje em dia não está totalmente difundido. Sim. Você perguntar ali quais são os vilões do Homem-Aranha, boa parte das pessoas já sabem dizer, né? Não é E, ó- e só. ó- e olha como é que são, falando de inovação tecnológica e cultural e tudo, como que essas coisas conversam, né? Porque as histórias em quadrinhos, elas eram pulp fiction, né? Quer dizer, era coisa assim, considerada de coisas de quinta categoria, né? Uma história em quadrinhos e tal. Aí, o tempo foi passando, as coisas foram modificando, foi dando espaço para artistas com traços mais específicos e tal. Houve todo um aprimoramento na edição editorial de toda É, a indústria editorial de papéis, então, que fazia livros e fazia as revistas, começaram a utilizar um material mais sofisticado, mais caro, com cores, toda uma tecnologia foi sendo utilizada para isso. E hoje o consumo, quer dizer, as pessoas leem história em quadrinhos e é uma tecnologia totalmente digital agora, né? é, Todas essas são poucos, você ainda existe uma preocupação editorial de material de qualidade, de fazer uma edição bonita, uma capa dura, fazer umas coisas legais assim, né? A gente encontra muito isso ainda. É caro, em geral, é coisas mais. é caro, é. Pessoas gostam comprando pela internet. Elas fazem uso, né, dos seus tablets e tal, consomem as histórias em quadrinho, continuam lendo as histórias em quadrinhos agora, mas por outros caminhos de ter acesso, né? Você tinha a cultura da banca de jornal,
a cultura, o jornaleiro que tinha lá, vendia o jornal e vendia as revistas, esse jornaleiro está praticamente extinto, né? Ele não existe É, mais. Ele extinto. Essa pessoa que vendia revistas, todas essas coisas, isso aí acabou. Isso aí praticamente não tem mais. De novo, retoma como que as transformações tecnológicas elas vão modificando os hábitos de consumo, né? Quer dizer, as empresas que ainda tentavam, e as pessoas ainda tentavam viver esse mercado, precisa recriar essa loja, né? Se ele quer trazer essa loja de volta, essa loja de história, ele tem que repensar como fazer isso. Não dá para ter aquelas mesmas características de antes, né? Quer dizer, quem é que vai ser o empresário inovador que vai apostar no mercado em declínio, uma loja em declínio, um setor em declínio, e revigorar esse setor de novo? O que esse cara vai inventar? O que esse cara vai fazer para revigorar esse setor de novo? Não sei, tem que ser tem que ser, é, tem que ser esse empresário inovador, né? Eu não sei. aí é que está o desafio, né, mano? Aí é que tá o É, desafio. Ele tem que ter muita resiliência, tem que ter visão e tem que ter apoio, né? Porque assim, a inovação ela precisa ser encarada também do ponto de vista de política pública, né? Ou seja, tem que ter políticas públicas no sentido justamente de incentivar cada vez mais o empresariado a realizar inovações e trazer ali a indústria para frente, né? Os sistemas nacionais de inovação eles trabalham mais ou menos nesse sentido, né? Assim, pelo menos de gerar ali uma estrutura ou de configurar algo mais ou menos nesse sentido, né, não? Salom, agora você tá pegando um ponto que assim, é o ponto que traz não apenas o aspecto apenas do empresário, quer dizer, é a ideia de que a inovação ela é um problema sistêmico. A inovação é um problema que está relacionado a um conjunto de elementos que favorecem ou desfavorecem as condições de inovação, né? Do empresário inovador realizar as inovações. Então, esse aspecto sistêmico dos sistemas nacionais de inovação na verdade, é um elemento fundamental das economias capitalistas modernas, o caminho que elas buscam para fazer o seu país competitivo e as suas empresas competitivas, né? No sentido muito amplo mesmo, né? Então, assim, aí os elementos que combinam, quer dizer, tem os elementos de políticas governamentais que passam pelos aspectos educacionais, por um Ministério de Ciência e Tecnologia, passa pelo Ministério da Indústria e do Comércio, o Ministério da Defesa, né? Quer dizer, tem todos esses elementos combinados, passa pela interação entre as universidades e as empresas, passa pela capacidade, pela possibilidade das universidades fazerem acordos, convênios, das universidades e dos institutos, de fazerem acordos e convênios com empresas, ou até mesmo de estimularem os seus alunos, os seus professores, os seus funcionários a se dedicarem a levar inovações, né, a levar inovações para o público em geral. Então, quer dizer, tem esses elementos, né, conhecido na tripla hélice, né, essa relação Uhum. que existe entre empresas, governos e universidades e institutos, para que a inovação possa acontecer, né, para que as inovações possam acontecer. O Brasil tem alguns elementos importantes, bem-sucedidos de sistemas nacionais de inovação, né? É um sistema que tem como pivô, por exemplo, um sistema que tem como pivô a Embrapa. A Embrapa, ela, nessa interligação entre os grupos de fazendeiros, os institutos de tecnologia agrícola,
investimento em tecnologia agrícola, a relação com as universidades. Quer dizer, a Embrapa ela surge ali como pivô de produção, geração de tecnologia e transferência de tecnologia para o setor privado se beneficiando dessas transferências de tecnologia. Sempre é importante lembrar isso, porque tem muita gente do agronegócio que acha que o sucesso deles é decorrência deles apenas. Não, é porque no Brasil o negócio funciona dentro de um sistema nacional com apoio governamental fortíssimo, de financiamento, de financiamento produtivo, de pequenos e grandes produtores, né? Do desenvolvimento. Então, todo um aparato público-privado que proporcionou o sucesso, incluindo a Embrapa, como a transferidora de tecnologia. Né? Existem, né? Quer dizer, então, a gente é um exemplo de que a coisa pode ser bem sucedida. É possível que a gente recupere a Embrap, que é uma versão para a indústria da Embrapa, que ela começou a ter início no governo da Dilma, né, no governo da Dilma Rousseff, mas ele está encontrando dificuldades, mas quem sabe com uma preocupação de política nacional de inovação, a gente vai ter também uma versão da Embrapa para favorecer e fomentar a indústria. Né? As nossas universidades produzem muita invenção, nós temos muitas novidades nas universidades brasileiras, mas elas precisam sair da universidade e ir para o setor público, ir para a sociedade, alcançar a sociedade. Tem muita gente inteligente produzindo coisas absolutamente incríveis. Na própria UFAM, tem um rapaz lá na engenharia agronômica, se não me engano, que conseguiu desenvolver um plástico biodegradável a partir do cará. Isso é uma invenção, né? Mas se isso vai se transformar isso se transformaria numa inovação se nós tivéssemos empresas usando as tecnologias que esse pesquisador desenvolveu em nível de mestrado, não sei se de mestrado ou doutorado, agora me fugiu, mas ele está lá esperando para ser aproveitado. Então, é isso que a gente precisa entender, que está dentro do fenômeno da bioeconomia, que é uma discussão que a gente está querendo trazer para a região norte, né? Exatamente. Porque assim você tem, a gente estava comentando antes, né? A inovação ela tem muito risco, né? Então, assim, existe um risco, então você tem que tentar de certa forma minimizar esse risco e fazer com que haja a difusão da inovação, né? E isso é uma atividade que não vai depender puramente só do empresário ou só da universidade, né? É preciso haver aí um aspecto sistêmico entre eles ali. É preciso que haja ali o Estado, né, para auxiliar, para intermediar, ou pelo menos até minimizar o risco, né? Existe um instrumento de política pública que poderia ser útil se a nossa legislação não criasse, ela cria vários problemas aí, que são as compras governamentais. Sim. As compras governamentais, o cara tem uma ideia inovadora, o governo compra, com as compras governamentais e o uso governamental funciona como teste do ponto de vista da iniciativa privada, que poderiam ser outros compradores, mas que não são, porque eles não sabem se o negócio funciona, não sabem se a empresa vai conseguir fornecer, mas a empresa fornece para o setor público, para as compras governamentais, ela garante o mínimo de lucratividade, o setor público funciona como teste de prova-se que funcionou, se não funcionou, o governo para de comprar, certo? Mas se funcionou, está ali como prova, e aí então a empresa ganha esse fôlego para ofertar, olha, não, o governo já está comprando, vocês não querem comprar? Funciona. Aí o empresário se sente seguro para comprar um produto inovador de uma empresa que chegou agora, né? Então, as compras governamentais, elas podem ser um elemento bastante interessante nesse sentido. Com certeza. Porque, pelo menos, já difunde, gera segurança e motiva novas iniciativas ali. Então,
por exemplo, os institutos de pesquisa, as incubadoras, né? E todo esse aparato aí que nós temos aí para beneficiar esse sistema. Mas, mano, realmente, assim, esse assunto de inovação é fantástico, assim, e como o pessoal parece meio piegas falar assim, mas é um debate extremamente necessário, né? A pessoa gosta de falar isso de vez em quando, né? Esse é um debate necessário, essa é uma discussão necessária, né? Eu sempre quis falar assim para parecer chique, né? Mas isso que significa também dizer que a gente precisa estudar bastante sobre esse assunto, né? E, assim, mano, os nossos queridos ouvintes, nossos queridos telespectadores, assim, que se interessaram pelo tema, né? Eu sou bastante interessado, eu sou suspeito, né? Eu sou suspeito. Eu gosto disso, né? Muito adulto. Mas, assim, nesse sentido, mano, qual literatura você indicaria assim, para quem quer começar a estudar sobre o assunto, né? Quem quer fazer alguma disciplina optativa nesse sentido também? Assim, eu oferto com uma regularidade a economia da inovação, né? E nesse sentido, eu recomendo muito. Não dá para ler, né, o livro aqui? Aí, Fundamentos da Economia da Inovação, né? Economia e Gestão da Inovação. Isso, esse mesmo, do Vitor Pelais e companhia, da editora Ucitec. É um livro recente, reformulado, bastante interessante, onde ele toca nos vários temas relevantes. Tá? Tem o livro do Bastos Tigre, também é muito bom de gestão da inovação. E tem um da Mariana Mazzucato, que é o Estado Empreendedor. Eu acho que esse livro ele é muito importante, o Estado Empreendedor, da Mariana Mazzucato, porque ele desfaz alguma série de preconceitos da importância da política pública para a inovação. A gente sabe que a inovação ela é difundida através do mercado, a gente sabe da relevância fundamental, né, das empresas inovadoras, e a gente negligencia, na verdade, o quanto o Estado é inovador também. Né? Ele participa dentro de um sistema nacional de inovação. Quando não é, no caso do Brasil, por exemplo, as empresas mais inovadoras que existem no Brasil são as empresas públicas, né? São as empresas públicas, que é a Embraer e a Petrobras. Né? A Embraer e a Petrobras. Antigamente era a Eletrobras, que também desenvolveu, que durante muito tempo, na década de 80, desenvolveu o potencial de fabricação de fibra óticas no Brasil. E quando foi privatizada, simplesmente abandonaram todas as pesquisas em fibra ótica e desenvolvimento de produção de fibra ótica no Brasil que a gente vinha fazendo. Passou a importar tudo, né? Então, tem isso também, né? A gente tem que ser muito atento nas políticas públicas, como que as empresas privadas vão se comportar no sentido de favorecer o desenvolvimento tecnológico nacional ou não, né? Bom, mas isso é um tema para a gente continuar discutindo em outro momento, né? Sim, assim. Olha, só vai ter muitas oportunidades, né, para a gente continuar inovando nas nossas discussões, né? E essa aí ficou legal, né? Então, gente, meu querido aluno, minha querida aluna, meu querido telespectador, querido ouvinte, gostaram do episódio? Se gostou, clica no sininho, ativa as notificações, dê um joinha, compartilhe nas redes sociais a palavra tapiocástica por todas as formas de mídias possíveis. Tá? Particularmente, eu gostei muito do episódio. Paulo, ficou bacana, né, mano, a discussão? Ficou legal. Valeu, Salomão. Opa! Então, no mais é isso, gente. Um coração para vocês e a gente se encontra no próximo episódio. Tapiocast é um projeto de extensão da universidade e a gente se encontra aí na próxima quarta-feira, tá? Com mais temas tapiocásticos para a gente, tá? Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau.
O Tapiocast é um projeto de extensão da Universidade Federal do Amazonas. Apresentação: Lenice Sá, Paulo Berti e Salomão Neves. Roteirização: Maria Eduarda Braga. Edição: Salomão Neves.